Oi, gente. Então vamos lá, né? Vamos começar as nossas aulas desse tópico, né? Da pós-graduação de vocês, que é conforto e desempenho urbano. E hoje a gente começa abordando um tema sobre cidades, né? Clima e cidades. A gente tem um primeiro tópico aí para falar um pouquinho sobre cidade e meio ambiente, né? Mudanças climáticas. A gente vai ter sempre uma semana com um pouco de teoria e uma semana com alguma atividade prática, para dinamizar um pouco também essas semanas de trabalho. E a gente hoje vai começar a falar um pouco mais sobre conceitos gerais de meteorologia, climatologia. Nosso intuito aqui não é se deter sobre o tema, né, nos aprofundar sobre isso, mas para que a gente tenha uma noção, para que a gente possa efetivamente começar a falar um pouquinho sobre as cidades, clima urbano, mudanças climáticas e como essas relações vêm acontecendo, né? Então, primeiro sobre uma questão, uma primeira coisa, eu acho que é falar um pouquinho sobre uma questão de conhecimento climático. A gente vai ver mais adiante na aula o quanto que nós, arquitetos, engenheiros, passamos um tempo sem dar a devida importância sobre esse tema ou não nos preocupar com algumas questões. E esse início é para a gente resgatar um pouco como que na história da humanidade o desejo de conhecer o clima, seja fazendo uma relação mitológica e atribuindo tudo a deuses, ou no momento em que a gente vive uma era da ciência, em que há um desejo da gente entender, da gente dominar, né, através de conceitos teóricos e tudo mais, essas questões. Mas a gente vê que conhecer a atmosfera, ela é uma das aspirações mais antigas do homem. O conhecimento da interdependência com as condições climáticas e os resultados das suas intervenções, né? O homem passou a produzir, bem como registrar o seu conhecimento e observação sobre os componentes da natureza. Eu gosto sempre nas aulas de comentar com os alunos, quando a gente vai falar sobre cartas solares, proteção solares, exemplos de como no Antigo Egito, o templo de Abu Simbel, já existe um conhecimento do movimento aparente do Sol e como numa determinada época do ano existe uma abertura que ilumina especificamente uma estátua que não é iluminada no resto do ano, né? Então isso mostra como que o homem sempre procurou entender essa dinâmica e deter esse conhecimento sobre a dinâmica dos fenômenos naturais foi necessário para que os mais diversos grupos sociais pudessem superar a condição de meros indivíduos sujeitos a esses fenômenos e passassem a agir na condição de utilizadores e manipuladores desses fenômenos. Então, o conhecimento sobre o clima, sobre onde períodos de seca, períodos chuvosos, tempestades, né? A gente vai ver aí como que a mitologia, a própria questão do Thor, que a gente fala mais adiante na aula, o deus do trovão na mitologia nórdica. Então, esse conhecimento climático sempre fez parte até para que o homem pudesse habitar os locais e saber como interagir com aquele local. Então, por exemplo, as culturas antigas tinham essa relação profunda, intrínseca com o clima, influenciando suas práticas sociais, religiosas, bem como econômicas. Então, a gente tem alguns exemplos, né, de Zeus, deus do céu, relâmpagos, tempestades, Poseidon também na mitologia grega como deus do mar, Hércules, né, que embora não sendo um deus do clima, era conhecido por sua força e poder sobre a natureza, a deusa egípcia Sete, que é a deusa associada a tempestades, deserto e caos, Horus, deus do céu e da luz, Tefnut também, deusa da umidade. Então, aqui a gente tem um momento em que os deuses controlavam tudo. A gente atribuía aos deuses. A gente tem, por exemplo, aqui, né, no nosso continente, né, os maias, Shak, né, deus da chuva, do trovão, do relâmpago, né, foi muito importante, sobretudo na região do México ali, de Yucatán, né, associada à água, à agricultura, guerreiro cujas lágrimas caíam na terra e simbolizavam a chuva. Então essa era uma explicação que nossos antepassados, eles entendiam que os fenômenos climáticos existiam, mas precisava ser atribuído
há alguma coisa. Então, naquele primeiro momento, eram questões de divindades. A gente tem aí o deus egípcio Hapi, né, que era uma divindade que representava o rio Nilo, o deus da fertilidade. A gente sabe como o rio Nilo foi importante para o desenvolvimento da sociedade, né, e da civilização egípcia. E aí, né, os Zeus, como a gente falou, e nessa onda aí de Avengers e Marvel, a gente tem o Thor ganhando essa notoriedade, vamos dizer assim, né? Então percebam, a gente estava falando de Egito. Os egípcios conheciam muito bem qual era o período de cheias, né? Fevereiro e março, um período de seca, agosto e setembro, um período de cheias, e a gente tem aqui uma representação das aldeias, as culturas, e como as aldeias estavam um pouco mais elevadas, porque sabia-se, na cheia do rio Nilo, onde seria a área atingida por essa cheia. Então, as aldeias, as habitações humanas precisavam estar fora dessa área. E aí a gente tem, né, também, como a gente estava falando dos gregos, né, toda a cultura grega foi muito importante para nós e como ela persiste até hoje em várias das questões da nossa civilização. Mas as primeiras reflexões sobre conhecimento da atmosfera, divisão do planeta em zonas tórridas, temperada e fria, e a gente tem a invasão romana, que há uma queda intelectual sobre essas questões, a dominação de um império, mas que depois vai ter uma retomada no Renascimento, né? Aí a gente está falando de século XVI, século XVII, século XVIII, Galileu Galilei com o termômetro, né, 1593, ou Torricelli com o barômetro para medição de pressão atmosférica em 1643. Lembrando que Galileu Galilei foi quem reforçou a visão, né, e a teoria do Nicolau Copérnico, né, de que não era a Terra o centro do universo, e sim a Terra girava em torno do Sol. Então aí percebam essa pesquisa, essa observação dos fenômenos, a gente já começa a encontrar as explicações mais científicas, né? A gente tem que lembrar que o pós-guerra trouxe um desenvolvimento técnico-científico absurdo para nós, né? Que foi fundamental no monitoramento da dinâmica dos fenômenos atmosféricos, até para a preparação de ataques e defesas das tropas. A gente tem aí de 1960 os satélites meteorológicos para análise e monitoramento dessas condições. Importante para nós é a Organização Meteorológica Mundial, de 1950, que é uma sequência da Organização Meteorológica Internacional de 1873, vejam, final do século XIX, e estabelecimento, o início do que seria o que a gente chama de estabelecimento de uma rede de monitoramento da Terra. E aí, né, a importância desse conhecimento climático, né, a gente tem aí dois autores, né, que fizeram parte, inclusive, dos meus estudos da dissertação, Barnaby e Crowley, que eles fazem uma observação de que, historicamente, os dados climáticos em larga escala, eles apoiavam as variadas atividades ligadas à aviação e agricultura. Não por acaso, a maioria das estações meteorológicas que a gente tem para coletar os dados estão em fazendas experimentais, áreas agrícolas e em aeroportos. E o uso dessas aplicações ligadas à área da arquitetura e engenharia começou a receber uma atenção só mais recente, né? A gente tem que lembrar que a crise mundial do petróleo na década de 70, ela tem um impacto, por mais que a gente fale a crise do petróleo, mas ela teve um impacto energético, porque a gente sabe que a Europa, boa parte da energia vem do consumo, né, e da queima de combustíveis fósseis. E ali começou essa virada de chave de como a arquitetura e engenharia precisavam trabalhar edificações que fossem mais eficientes. E a gente só conseguiria fazer isso trabalhando com dados climáticos. Então, para a gente conhecer esses dados climáticos, né, ter esse conhecimento climático de um local, permite identificar os períodos de maior probabilidade, por exemplo, de desconforto, e, consequentemente, definir estratégias que devem ser incluídas no projeto para compensar essas condições, né? Em que período eu preciso ter mais sombreamento, preciso abrir mais para que eu tenha mais insolação, e como é que eu vou interagir com essas questões climáticas que estão postas
e eu preciso interagir com ela. Em aulas posteriores, a gente vai ver uma fala do arquiteto malaio Ken Young, que ele fala muito sobre essa questão, né, da sustentabilidade, como a gente precisa se adaptar a esse clima local. Então, como eu disse, né, essa parte de meteorologia e climatologia, né, ela vem dessa sistematização do conhecimento científico e seguindo princípios de lógica e método. Da Europa, como eu falei, século XVI, XVIII, lembra da história do Galileu, com termômetro e também o instrumento medidor de pressão atmosférica. A gente viu nesse período a ascensão do método científico e a busca por explicações que fossem racionais para fenômenos naturais e o questionamento de autoridades tradicionais. Como eu disse, Galileu, ele precisou assumir que estava errado para que não fosse preso, né, quando ele defendeu as teorias do Nicolau Copérnico, porque a gente tinha autoridades tradicionais e essa coisa da divindade era muito importante. Mas aqui a gente já começa a ter um caráter científico desses estudos, né, que é o que chega aos trabalhos que nós temos hoje. Então, assim, a meteorologia, ela é das ciências naturais, o ramo da física, que faz o estudo dos fenômenos da atmosfera, tempo atmosférico, ou seja, numa escala diferente da essa que nós estamos trabalhando aqui. Tem até uma professora da UFMG que ela comenta, da conversa com ela é dessa área de clima urbano, e que os meteorologistas brincam com ela, né? Falando, para que vocês querem se meter do céu para baixo? Ali é uma dinâmica muito complexa, né? A gente não dá conta de prever a dinâmica climatológica do dossel para cima, né? Então, a meteorologia vai trabalhar com outras camadas que não são as camadas nossas agora, né? Que é desse tempo atmosférico aí, de um estado momentâneo da atmosfera em um dado instante e lugar, né? Com esses dados de radiação, temperatura, umidade e pressão dos ventos, que também vai nos interessar nessa camada mais baixa aqui. E já a climatologia, ela é um campo do conhecimento científico com uma identidade própria, tempos depois da sistematização da meteorologia enquanto ciência. Então ela acaba que ela fica ali entre duas ciências, as humanas, que é um ramo da geografia, geografia física, e as naturais, né, que seria a meteorologia. Então a gente tem ela aqui, né? Ciências humanas, geografia física, climatologia, e do lado de cá a física, a meteorologia e a gente aqui no meio, né? E isso nos importa porque nós estamos discutindo agora, né, nesse tópico que a gente começa com vocês essa semana, é essa questão de conforto e desempenho urbano. E a gente vai ver, quando começar a falar mais adiante sobre mudanças climáticas, que não dá mais para a gente negar a existência dessa ciência, os dados que eles têm a nos fornecer e como a gente precisa interagir com eles. Como eu falei, década de 70, a gente começou a ter um pouco essa virada de chave quando precisamos pensar em edificações mais eficientes do ponto de vista energético, né? Então, como eu disse, a meteorologia ela tem uma dimensão física da atmosfera. Já a climatologia, que nos interessa mais, é da característica do clima em termos de comportamento médio desses elementos, as médias de temperaturas. A gente vê falar muito, a média mensal de tal cidade é tanto comparada com outra, né? E a gente precisa lembrar que o clima ele é muito dinâmico. Então, por exemplo, a Organização Mundial de Meteorologia ela fala da determinação temporal para definir um clima local com médias estatísticas com a série de dados de 30 anos. Quando a gente fez o arquivo climático de Colatina para ser usado em simulações termoenergéticas, né, em programas como, por exemplo, o Energy Plus, na época do meu mestrado, a estação automática da nossa região, que fica ali em Marilândia, coisa de 17 quilômetros em linha reta aqui da região de Colatina, né, do centro de Colatina, eram dados incipientes. Ele serviu para aquele momento, para a gente começar a trabalhar. Hoje a gente está aí tentando finalizar uma pesquisa que já se passaram mais 11 anos da coleta de dados, sendo que esses dados, às vezes, tem anos que a gente tem que descartar, porque a estação não consegue registrar todos os dados, sofre manutenção. Mas isso é, por exemplo, os 10 anos que a gente fala para a gente ter um arquivo climático confiável para simulação. Mas para a gente poder definir um clima local, a gente está falando de 30 anos. Porque a gente tem aquilo que a gente chama dos anos atípicos, né?
Um janeiro que foi mais quente que o normal, um junho que pode ter sido mais frio que o normal, e aí a gente não pode, às vezes, caracterizar um clima daquele local por aquele ano específico, né? Então, a gente tem essa definição de que é um conjunto de fenômenos meteorológicos que caracteriza uma condição média da atmosfera sobre cada lugar da Terra, né? Ou outra definição dessa do Woyard, que fala sobre síntese de tempo num determinado lugar durante 35 anos. Ou a série de dados atmosféricos acima de um lugar em uma sucessão habitual, né? Então, a gente precisa se preocupar, ou dentro da área da climatologia, muito com as questões ligadas à temperatura, à umidade, pressão e a interação para essa formação dos diferentes climas da Terra, né? Além, lógico, de latitude, altitude, maritimidade, vegetação e, como eu coloquei para vocês, atividades humanas, porque isso vai nos interessar nos próximos slides e nas próximas semanas, né? Porque a gente tinha um clima da Terra que estava muito bem ali, tem dinossauro, tem meteoro, tem aquecimento, tem resfriamento, mas a gente sabe que a nossa dinâmica, as atividades antrópicas da nossa existência na Terra, ela tem acelerado algumas questões, né? Então, por isso que ela está em destaque. Agora, latitude, altitude, por exemplo, nós estamos na mesma latitude de Viçosa e Belo Horizonte, mas não dá para classificar que temos o mesmo clima, né? Porque aí a questão da maritimidade, a questão da altitude, isso tudo vai ser muito importante para nós. Então a gente tem esse quadro aí, né, resumo, né, só para a gente entender sobre esse paralelo das escalas, né, o macroclima, que é um clima zonal, regional, de uma ordem aí de 2.000 quilômetros, com uma escala de vertical de 3 a 12 quilômetros, né? Por mais que a gente esteja discutindo o prédio que vai sair em Balneário do Camboriú, que vai ser o mais alto do mundo, mas nós não estamos discutindo essa escala de 12 quilômetros, né? Intermediário, vamos ter um mesoclima aí, que é de 10 a 10 quilômetros quadrados, né, mais ou menos, metro quadrado, até esses 2.000, né? Uma escala que vai de 100 metros a 12 quilômetros aí. Mas essa aqui que nos interessa, microclima, me interessa mais especificamente, né? Porque nós estamos falando abaixo dos 100 metros, nós estamos falando de uma rua, de um parque, de uma beira-rio, né? Então, essa escala macroclimática, como eu falei para vocês, ela abrange essas áreas acima de 2.000 quilômetros e compreende esses continentes, oceanos ou mesmo o globo terrestre, né? E tem essas variações observadas durante semana, anos. É uma maior unidade climática que nós temos e compreende áreas muito extensas da superfície da Terra. Então, ela vai descrever características gerais de uma região, em termos de sol, nuvens, temperatura, né? É uma escala que ela é muito maior, é um clima local. Por isso que, quando a gente pegou, por exemplo, os dados da estação de Marilândia, eles puderam ser aceitos para caracterizar o clima aqui também da região de Colatina, pela relativa proximidade que nós temos, né? Já o mesoclima, como eu falei, é uma escala intermediária, né, que tem como subunidades um clima regional, local, ou mesmo topoclima, e as suas variações são observadas por horas ou dias. São as áreas menores do que o macroclima, como a gente falou lá no quadro. Então a gente vai poder ter litoral, campo, florestas, vales, cidades, tudo isso interferindo nessa escala climática. E já o microclima não, ele é a menor e mais imprecisa escala de trabalho. Varia de local para local e fatores que definem essa escala estão condicionados ao movimento do ar na superfície, tipos de uso do solo e obstáculos urbanos. Então percebam, aqui nós estamos falando da nossa forma de morar. Nós estamos falando da principal fonte de ocupação nossa hoje, que é as cidades, né? A gente cada vez mais está tendo uma população muito mais urbana do que agrária. Existem até determinados urbanistas e arquitetos que dizem que a discussão sobre a reforma agrária ela é importante, ela é válida, mas a gente precisa discutir uma reforma urbana e repensar um pouco as cidades que nós estamos construindo, né? Então essa é a escala que nós temos mais próxima ao nível da edificação.
podendo ser concebido e alterado pelo arquiteto urbanista ou engenheiro. Então, as particularidades climáticas do local podem representar benefícios ou dificuldades adicionais que podem não serem consideradas nas escalas macro-mesoclimáticas, né? Então, aqui nós estamos falando de uma escala muito específica, muito pequena, mas que nós estamos vendo que essas alterações micro estão interferindo cada vez mais nessas escalas, nessas camadas superiores ou nessas escalas climáticas superiores, que são as meso e macroclimáticas. Então percebam vocês, né? Eu coloco essas três imagens para a gente ilustrar ou para a gente perceber e fazer uma reflexão desses espaços, né? Quando a gente olha essas imagens, elas nos passam imediatamente uma sensação de abrigo. Lógico que da esquerda para a direita a gente tem uma escala muito maior aí de uma praça, né? de uma rua arborizada, uma praça, até aqui de um pequeno jardim dentro de uma edificação, mas elas nos passam pelo olhar, por uma visualização, uma sensação de que aí eu vou encontrar abrigo, de que aí, né, diante de uma condição urbana caótica, são esses espaços que eles servirão para que eu encontre repouso, contemplação, para que eu encontre conforto, né? Que é exatamente o que nós queremos tratar aqui nesse tema. Então eu gosto assim de fazer uma reflexão para nós, o que eu tenho a ver com isso, né? Eu gosto de instigar esse grupo que nós temos aqui, né, de profissionais, já que estamos numa pós-graduação, estamos, né, uma vez graduados, trabalhando com ensino, trabalhando na profissão, trabalhando com projetos, trabalhando em outras instituições que não sejam apenas de ensino, que podem lidar com a questão de planejamento urbano. O que eu tenho a ver com isso, né? Quer dizer, ou seja, qual é o meu papel dentro desse cenário que está se apresentando e que nós vamos ver na segunda parte da aula dessa semana. Então, enquanto eu encerro essa primeira parte nossa aqui, né, vamos começar, antes de ir para a próxima etapa até, vamos começar a fazer essa reflexão. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com meteorologia, com clima, com radiação, né? Eu não sou nenhum daqueles deuses gregos, eu não sou nenhum daqueles deuses egípcios, maias. Então, qual é o meu papel? Será que realmente eu tenho alguma interferência nisso? Então, acho que a gente precisa agora se aprofundar um pouco nisso e começar a tratar essa questão.